Olá, pessoal! Meu nome é Ana Lígia, sou enfermeira obstétrica e hoje nós estaremos reunidos aqui no nosso terceiro encontro para conversar um pouquinho sobre as práticas integrativas e complementares na assistência à saúde, hoje na assistência à mulher no trabalho de parto, que a gente denomina de parturiente. Nosso encontro será dividido em dois momentos. No primeiro momento, a gente vai conversar um pouco sobre o parto, né? Uma breve revisão sobre o parto. E o segundo momento, a gente vai conversar um pouquinho sobre as práticas integrativas e complementares que são mais utilizadas na mulher nessa fase. Eu, particularmente, julgo uma das fases mais importantes para o uso das práticas integrativas e complementares, o parto, porque a gente tem uma tecnologia leve, algumas vezes leve e dura, fácil acesso, barata, que trazem respostas muito importantes para a mulher durante uma fase tão importante de sua vida, que é o momento do parto e nascimento do seu filho. Então, vejam só, vamos falar um pouquinho sobre o parto. O parto, ele pode ser dividido em dois esforços, né? Aquele que acontece no corpo da mulher e aquele que acontece pelo bebê, né? Através do bebê, o corpo do bebê. Então, vamos falar um de cada vez. Esses dois momentos, eles têm que acontecer simultaneamente, né? E de uma forma bem integrada, como se fosse uma dança entre os dois corpos, com o objetivo que o parto aconteça com sucesso. Então, a todo esse movimento que acontece no corpo da mulher para que o bebê nasça, a gente chama de fases do parto ou períodos clínicos do parto. Os períodos clínicos do parto são divididos em 4 etapas, né? 4 fases. Primeira é a fase de dilatação, né? Aquele período onde o colo do útero ele progressivamente vai dilatando até 10 centímetros ou dilatação total. Né? Durante esse momento em que o colo do útero ele dilata, eu tenho outras modificações no colo do útero. O colo ele vai afinar, ele vai amolecer, eu tenho a formação da bolsa das águas e o bebê progressivamente ele vai descendo. Então, esse período de dilatação é aquele período que eu tenho modificações no colo do útero. E quem é responsável por promover essas modificações no colo do útero? As contrações uterinas. Então, o período de dilatação, ele é caracterizado por contrações uterinas, inicialmente irregulares, e na sua fase ativa, regulares, que vão ser responsáveis pelas modificações do colo do útero, a mais comumente conhecida, a dilatação, né? Sendo que a dilatação total é o final desse período e aonde se inicia o período seguinte, que é o período expulsivo. O período expulsivo é aquela fase onde o corpo da mulher ele vai obter forças para expulsar o bebê. Ele vai da dilatação total até o nascimento. Nesse período expulsivo, a mulher ela tem características próprias, né? O seu corpo pede a expulsão do bebê. Então, à medida que o bebê vai descendo, as contrações vão ficando mais próximas umas das outras e vão ficando mais fortes. Boa parte das vezes eu tenho uma ruptura da bolsa das águas e ela sente uma vontade enlouquecedora de empurrar, que é o que a gente chama de puxos, são os puxos voluntários. É aquela vontade enlouquecedora que a mulher tem de empurrar e que muitas vezes a gente fala, não, dona Ana, não empurre não, agora não, espera um pouquinho. Ai, eu não consigo. Então, isso é involuntário, né? O corpo dela sente essa necessidade de realizar essa força. Após o nascimento do bebê, eu pulo para a próxima fase, que é a dequitação, também conhecido como delivramento, que nada mais é do que a parte de expulsão da placenta. Então, quando o bebê nasce, é importante a gente estar ligado que o parto não acabou. Eu ainda tenho a expulsão da placenta. Então, esse período de dequitação, eu tenho contração uterina, mas em comparação à contração do período de dilatação e a contração do período expulsivo, ela é mínima, ela é muito tranquila, né, em relação às demais. Óbvio que tudo depende de sensibilidade dolorosa e tem mulheres que sentem contrações bem mais fortes. Então, nesse período de dequitação, eu tenho o desprendimento da placenta, a descida e a expulsão. É um período muito importante, né? Porque a gente precisa estar de olho no sangramento dessa mulher. Após a saída da placenta, a gente tem aquela primeira hora pós-parto,
que é uma das horas que a gente tem que ficar mais antenado, mais ligado na assistência a essa mulher. Por quê? Porque é um período muito crítico e importante pela chance de apresentar hemorragia pós-parto, tá? Durante esse período expulsivo, assim, saída do bebê, dequitação e puerpério imediato, até as primeiras 24 horas de vida, a mulher ela perde em torno de 500 ml de sangue, até 500. Passou disso daí, pela classificação bem clássica da hemorragia pós-parto, né, pela definição bem clássica de hemorragia pós-parto, a gente já considera como hemorragia pós-parto. Então, puerpério imediato é aquele período de 1 a 2 horas após o parto, isso é variável na literatura, né? Tem autores que consideram a primeira hora pós-parto, já tem outros que consideram as primeiras 2 horas pós-parto. E é esse momento aí que é responsável pelo que a gente chama de trombotamponamento, onde os fatores de coagulação vão se localizar no local da ferida placentária, né, da inserção da ferida placentária, lá, para formar trombos e ajudar a ocluir aqueles vasos que estão sangrantes por ocasião da saída da placenta. E eu também tenho o miotamponamento. Esse miotamponamento nada mais é do que uma contração uterina fixa, né? Lembra que no trabalho de parto, a mulher ela sente contração, relaxa. O útero contrai, o útero relaxa. Aqui no puerpério imediato, eu tenho uma contração uterina fixa. O útero ele fica bem contraídozinho. E esse útero bem contraídozinho e retraído, a gente chama de globo de segurança de Pinard. E durante essa primeira hora de vida, a cada 15 minutos, a gente tem que ir lá ficar avaliando o globo de segurança de Pinard para ver se ele está bem formado e se esse útero está bem contraído e está involuído. Por quê? Um útero que não está bem contraído, eu não tenho estrangulamento dos vasos sangrantes e, por consequência, eu posso apresentar uma hemorragia. Tá? Esses são os períodos clínicos do parto. Né? Falando bem na clínica, não estamos considerando ainda os aspectos emocionais, sociais e culturais associados a essa mulher. Mecanismo do parto. O mecanismo do parto são aqueles movimentos que o bebê faz dentro do útero materno com o objetivo de se localizar melhor e tentar passar pelos estreitos do canal do parto. Então, para que o bebê faça isso, ele primeiro, ele insinua, né? Insinuar é um encaixar, que vulgarmente a gente conhece, né? Quando ele entra dentro do estreito superior da pelve. Depois que ele insinua, progressivamente ele vai descendo, né? Ele vai descendo muito devagar, né? Até porque é um espaço muito estreito dentro do canal do parto. Para que ele fique na posição mais correta, mais fácil para que o parto aconteça de forma fisiológica, eu preciso que esse bebê ele faça uma flexão da cabeça. Por quê? Porque o espaço da cabeça que precisa estar alocado no centro da pelve, nesse primeiro momento que ele adentra a pelve óssea, é o suboccipito bregmático. De uma forma bem fácil para a gente entender, a coroinha da cabeça. Então, para a coroinha da cabeça entrar dentro da pelve, eu preciso que ele faça uma flexão da cabeça, né? Queixinho no externo. Lá dentro da pelve, eu não tenho todos os espaços iguais. Então, a pelve, ela é ovalada na sua entrada, ela fica um ovalado transverso lá no meio, e ele lá no final, e lá no meio ele fica arredondado. Então, para que o bebê ele consiga se alocar dentro desses espaços, o que ele precisa fazer? Primeiro ele flete, depois ele faz uma rotação interna. Ele gira a cabeça, porque ele não é ovalado na sua entrada. E aí, progressivamente, à medida que ele vai descendo, ele vai fazendo uma leve extensão da cabeça para sair e ele vai desrodando a cabeça. Então, primeiro ele faz uma flexão, rotação interna, porque é lá dentro da pelve. À medida que ele vai nascendo, ele vai estendendo a cabeça, né? Ou a gente chama de extensão ou de deflexão. E ele vai fazendo a rotação externa, vai retornando a cabeça para a sua posição anterior. O mais comum é que o bebê ele rode para a esquerda, né? A posição mais fisiológica, que o parto acontece da forma mais tranquila, mais fisiológica,
possível. Isso, óbvio, quando ele está com as costinhas, né, com o seu dorso para o lado esquerdo. Depois que a cabeça sai, naturalmente, o bebê ele vai desprender as espáduas, desprender os ombros. Ele libera primeiro o ombro anterior, aquele que está por cima, próximo à sínfise púbica. Depois ele libera o ombro posterior. Então, ele faz esse movimento de liberação dos ombros. Ocasionalmente, alguns bebês não conseguem fazer isso sozinho. Aí é o momento que o profissional de saúde vai ter que ajudar a fazer o desprendimento, que é quando a gente desce um pouco a cabeça para baixo, para liberar o ombro anterior, e a gente sobe um pouquinho a cabeça para cima, para liberar o ombro posterior e o bebê ser expulso, que é o nascimento. Então, a todo esse mecanismo aí, a gente chama de mecanismo do parto. Né? O bebê ele tem que se adequar dentro dos espaços da pelve materna para conseguir passar da forma mais tranquila possível. Lembra assim, como se fosse um anel bem apertado querendo sair do dedo. Eu preciso ir girando devagarzinho para que ele consiga sair daquele dedo. Então, existem alguns fatores que influenciam no parto. Que fatores são esses? Né? A gente chama os 5 P's, já tem autores até que aumentaram esses P's. A passagem, né? O primeiro P da passagem, que refere-se à pelve. O segundo P do passageiro, que refere-se ao feto. O terceiro P da placenta, que refere-se à função e localização da placenta. O quarto, powers, que são as forças, que são as contrações uterinas. E o quinto, o psique, que nada mais é do que o emocional, né? Aquele fator emocional que é extremamente importante. E eu diria que boa parte do sucesso do parto está associado ao fator emocional. Eu acho que todo mundo já deve ter tido alguma experiência daquela mulher que não está satisfeita com o parto normal, que não quer de jeito nenhum. Você pode fazer o que for, usar qualquer técnica farmacológica e não farmacológica, magia, o que quiser, não nasce de parto normal. Por quê? Porque ela não quer. Tá? Então, eu diria que isso é um dos fatores mais importantes e é o que mais a gente trabalha, porque o emocional aqui no parto, ele altera toda a hormonologia do momento de trabalho de parto e isso aí a gente vai ter como repercussão, alteração em todas as fases do parto, todos aqueles períodos do parto. Eu passei uma fotinha aqui, mas eu acho interessante vocês darem uma olhada. Essa foto ela fala sobre os mecanismos do parto. Aqui, ele vai mostrando o bebê insinuado. Aí aqui o bebê ele vai descendo, ele flete, o queixinho vai estar próximo ao externo e aí ele roda lá dentro. À medida que ele vai saindo, ele vai aqui, estendendo a cabeça, libera o ombro anterior e logo em seguida ele vai nascer. Né? Libera o ombro anterior, posterior e ele nasce. Vamos voltar aos fatores que influenciam no parto. Fiquem bem atentos a esses fatores, porque é conhecendo bem esses fatores que a gente vai conseguir identificar quais são as práticas integrativas e complementares que a gente vai utilizar para a mulher. Então, mais uma vez, essas práticas, elas são individualizadas, eu não posso utilizar de forma genérica, né, para todo mundo a mesma prática. Então, como ela precisa ser individualizada, eu preciso identificar bem cada indicação. Vantagem, a gente pode aplicar enquanto profissional e tem outras práticas que a gente pode ensinar o acompanhante, né? Pode treinar o acompanhante para que ele faça na sua parturiente. Então, vamos começar com a pelve. A pelve, né, é o canal do parto, é um empecilho, não diria empecilho, né? É o caminho pelo qual o feto tem que percorrer para que ele nasça. Vejam só, existem dois espaços que chamam a atenção na pelve. Um espaço é esse diâmetro aqui, note que eu sou ótima no desenho, que é a distância entre as espinhas isquiáticas, que está lá bem no meio da pelve, que a gente chama de estreito médio. Então, o bebê passou do estreito médio, a gente sabe que ele nasce. Ele pode até ter dificuldade para sair, mas ele nasce.
né? Esse é o lugar mais estreito dentro da bacia. E tem outro espaçozinho que chama a atenção, pronto, que é aqui, que é o diâmetro antero-posterior. Esse diâmetro antero-posterior, ele também é responsável por dificultar a saída do bebê, especialmente lá no estreito anterior. Antigamente, a gente dava sempre assim. Existem 4 tipos de bacia. Ginecóide, androide, antropode, platipelode. Qual é a ótima para o parto? A ginecóide, óbvio, né? Que é uma feminina. A antropode também, porque ela tem um diâmetro antero-posterior amplo. Todas essas duas são favoráveis para o parto. A androide e a platipelode não são, porque a platipelode ela predispõe a apresentações anômalas e a androide é masculina, completamente fechada, é responsável pela maioria dos casos que a gente chama de DCPs, né, das desproporções fetopélvicas. Só que aí, alguns lugares, como por exemplo aqui no Brasil, a gente tem muita bacia mista. Então, não tenho muito interesse de saber o tipo de bacia, eu preciso entender os diâmetros e fazer uma avaliação a cada toque vaginal se a apresentação fetal ela passa por aquela pelve. Né? Porque a gente não tem bacias puras, né? A maioria das nossas bacias são mistas. E outro detalhe importante que a gente tem que entender aqui, olha só esse desenhozinho aqui, esse aqui é o canal do parto. Veja que ele desce igual a um J, né? O meu J aqui tá meio... Ele desce igual a um J, né? Então, a mulher, quando ela está na posição verticalizada, ela facilita a descida do bebê pela própria ação da gravidade. Imagine esse desenho deitado, né? Se a mulher tivesse deitada, vamos pegar esse desenho aqui do lado, o que acontece? Eu tenho que ter esforço para empurrar o bebê para baixo e tenho o esforço para empurrar o bebê para cima. Então, isso é bem mais trabalhoso para o bebê, bem mais trabalhoso para o útero materno e é bem mais cansativo. O próximo P, né, que é o passageiro, que refere-se ao feto. Então, com relação ao feto, tem uma série de fatores que a gente tem que se atentar. Primeiro, qual é a situação em que esse bebê está? Ele está numa situação longitudinal, né, onde o eixo do corpo dele está igual ao eixo do corpo materno. Ele está numa situação transversa, onde o eixo do corpo dele corta o eixo do corpo da mãe, ou ele está numa situação oblíqua, né? Situação oblíqua, ela fica tangenciando o eixo do corpo do bebê fica tangenciando o eixo do corpo da mãe. Vejam só, situação aqui longitudinal, né? Situação transversa. O oblíquo nem dá para ver aqui, mas alguns autores já consideram a situação oblíqua como uma situação longitudinal. Tá? Outra questão que a gente precisa olhar é qual é a parte do bebê que está se apresentando na pelve. Quem é que vem primeiro na pelve? Quando é a cabecinha do bebê, a gente vai dizer que está cefálico, e quando é a pelve do bebê, a gente vai dizer que ele está pélvico. Então, a apresentação cefálica é aquela apresentação onde a cabeça do bebê está se apresentando na pelve materna, e a apresentação pélvica quando o bebê está sentado. E a gente ainda tem aqui, ó, a apresentação córmica, que é a apresentação de ombros, quando aquele bebê está deitado, né? O ideal para que o parto aconteça da forma mais fisiológica, obviamente, é a apresentação cefálica, né? Porque é o maior entrave do corpo do bebê. E se a cabeça, ela ultrapassa o canal do parto, o resto do corpo vai passar, na maioria das vezes, de forma tranquila. Bebês pélvicos têm uma série de fatores que definem se tem como nascer de parto vaginal ou não. Depende do tamanho do bebê, idade gestacional, patologias maternas. E eu acho que principalmente a experiência do parteiro, né? De quem vai realizar o parto. Né? E também da cultura. Né? Tem alguns locais que tem cultura pélvica, corre para cesárea, não nasce de parto normal de jeito nenhum. E a gente sabe que não é bem assim, né? Tem alguns lugares, inclusive, do mundo que parto pélvico nasce normal, de forma tranquila, já que é fisiológico. O bebê, quando ele está de ombros, né, na apresentação córmica, infelizmente, aí não tem jeito. Aí vai ter que nascer de parto cesariano.
Felizmente, hoje, a gente tem uma série de terapias integrativas e complementares que ajudam, durante a gestação, esse bebê a encontrar a posição mais correta, né? A acupuntura, balanceio pélvico, homeopatia, elas ajudam o bebê a se alocar direito, a ficar na apresentação mais correta para o momento do parto, do nascimento. Outra situação que a gente olha é como que está a cabeça desse bebê, né? Porque se vocês observarem aqui, ó, nesse desenho, o bebê ele pode estar com a cabeça com o meio, com a coroa, ele pode estar com a parte da testinha dele, pode estar com a face toda. Então, tem várias formas que ele pode estar dentro da pelve materna. O ideal é que ele entre fletido. Quando ele entra fletido, eu vou estar com essa coroazinha aqui, que é o suboccipito bregmático, que é o ideal para que ele passe pelo canal do parto da forma mais tranquila. Acontece que o bebê ele não vê lá dentro, né? Nem ele sai tocando para saber aonde que ele está alocando a cabeça. Então, ele vai devagarzinho assim, ó, encostando a cabeça e vendo, não, não é esse lugar melhor. Aí vai, encosta aqui, não, não é esse lugar melhor. Então, ele vai batendo, né, de uma forma bem grosseira, ele vai batendo na pelve materna e vai se alocando, vai alocando a sua cabeça no local que é mais fácil para que ele passe. Isso aí é o que a gente chama de sinclitismo fetal, né, que é uma forma que ele tem para agir no mecanismo de parto. Próximo P é a placenta, né? O ideal é que a placenta ela fique localizada aqui, ó, fundo do útero. Se essa placenta ela ficar localizada próximo ao colo do útero, a gente chama de placenta prévia. E dependendo do tanto que essa placenta cobrir o colo do útero, não permite o parto vaginal. O parto tem que ser cesariano. Então, quando a gente tem a placenta centro total, que cobre todo o colo do útero, ou parcial, que recobre pelo menos metade do colo do útero, esse parto vai ter que acontecer de forma operatória. Tá? Outro detalhe importante, como a gente já havia visto lá nas fases do parto, primeiro o bebê é expulso, depois a placenta é eliminada. Se a placenta ela descolar antes do bebê nascer, eu posso ter prejuízos importantes para o bebê. Por quê? Quem é responsável por mandar oxigênio, nutrientes e receber os produtos do metabolismo do feto? A placenta. Então, se a placenta descola antes desse bebê nascer, eu não tenho o que nem quem vá suprir de oxigênio o feto. Então, a chance de óbito é muito grande. Então, a equipe tem que agir de uma forma muito rápida para salvar a vida desse bebê. Próximo P, né, o Powers, que refere às forças, são as contrações uterinas. Como eu já havia falado, sem contração uterina eu não tenho dilatação de colo do útero, né? Exceto, obviamente, em condições anômalas, né? Que aí eu tenho aquele colo do útero incompetente, que não tem a capacidade de se fechar. Isso é patológico, não é normal. O normal é que eu preciso de contrações para que eu tenha dilatação. Quando chega no final do terceiro trimestre, os níveis de estrogênio e progesterona, eles caem muito. Então, quando eles caem, como consequência, eu tenho a ativação dos hormônios que vão agir durante o momento do parto e nascimento, em especial a ocitocina. Quando que esses hormônios caem? Quando o bebê está maduro. Por isso que é importante a gente esperar a mulher entrar em trabalho de parto para que o parto aconteça. Ah, não quero nem pensar em trabalho de parto, eu quero uma cesárea eletiva. Tá, faça a cesárea, mas espere entrar em trabalho de parto. Porque quando a mulher entra em trabalho de parto, em condições fisiológicas, é claro, né? É que eu tenho certeza, eu tenho a garantia que aquele feto está maduro. Então, o feto maduro quer de hormônio, e aí eu vou, hormônios, estrogênio e gestação, e progesterona, perdão, e eu vou ter o aumento dos hormônios do parto, em especial a ocitocina, que é responsável pela contratilidade uterina. Então, essas contrações, elas não começam fortes de uma hora para outra, elas vão progressivamente aumentando, né? A gente sempre, quando vai fazer a avaliação, a gente conta em 10 minutos. Então, normalmente vem 1 em 10, 2 em 10, 3, até o máximo
de 5 contrações em 10 minutos, que é o que fisiologicamente é suportado pelo útero. Né? Passou disso, daí a gente tem que avaliar o que está acontecendo e tem que tomar alguma atitude. Então, as contrações uterinas já têm uma função muito importante. Ela empurra o bebê, né? Ela é responsável pelo descida fetal, ela é responsável pelas modificações do colo do útero. Então, de uma forma bem generalista, ela empurra o bebê e ela abre o colo do útero. O útero, ele tem uma capacidade que a gente chama de braquistase. O que é isso daí? A cada contração uterina, o colo do útero dilata um pouquinho, né? Mas é um pouquinho, bem pouquinho, ela vai dilatando de milímetro em milímetro. E ele tem essa capacidade de manter essas fibras lá do colo do útero encurtada, o colo dilatado, mesmo após a contração uterina. Então, eu tenho contração, eu tenho uma abertura do colo, e aquele colo permanece dilatado mesmo depois que a contração terminou. Esse fenômeno aí é um dos fatores que mais nos dá certeza que eu não preciso ficar mandando a mulher fazer força durante todo o trabalho de parto. Faz força, faz força, faz força. Porque ela faz força, o colo dilata, o bebê desce, depois que ela parou de fazer força, o bebê volta para a sua posição anterior e o colo uterino também. Por quê? Porque o que é responsável por manter esse colo aberto e por ajudar o bebê a nascer é a braquistase, essa característica da braquistase das fibras uterinas. As contrações uterinas, na maioria das vezes, elas são dolorosas, mas nem sempre, né? Isso depende também de limiar de dor de cada pessoa. Tem mulheres que sentem dores homéricas, já tem mulher que sente uma dorzinha leve, tem mulher que não sente dor nenhuma. Eu já vi uma menina lá que você via aquela barriga brilhando e contraída, você não está sentindo nada? Não, tranquila e calma, o sonho de toda mulher, né? E já vi mulher que nada no mundo fez passar aquela sensação dolorosa que ela tinha. E aí, vamos passar para o último P, né, que é o psique. E aí, que está relacionado, associado ao emocional da mulher. E aí eu trago para vocês esse ciclo medo, tensão, dor. E boa parte da nossa assistência ela tem que visar isso aí. Esse ciclo medo, tensão, dor. Lembra que eu havia falado há pouco tempo. Boa parte do progredir fisiológico do parto está associado às questões emocionais. Por quê? Porque o emocional da mulher, ela atrapalha a hormonologia do trabalho de parto e nascimento. Então, esse ciclo medo, tensão, dor, isso é antigo, ó. Isso é bem antigo. E ainda hoje a gente cai em cima para que a comunidade que presta assistência ao parto e nascimento, ela tenha em mente que o parto, ele vem muito arraigado, ele vem arraigado com muita cultura, né? Muito sentimento pessimista, muito negativismo. E isso daí faz com que a mulher tenha medo, né? E como todo medo, eu tenho a geração de uma tensão. E toda tensão vai gerar dor, né? Quando a gente está com medo de alguma coisa, normalmente a gente tem a tensão muscular, o que acontece com aquele músculo? Eu sinto dor. E a dor vai provocar mais medo, que vai gerar mais tensão, que vai gerar mais dor. Por isso que a gente chama de ciclo medo, tensão, dor. Todas as vezes que a mulher ela está com dor, que ela está com medo, que ela está estressada, que ela tem sentimentos negativos associados ao parto, eu tenho a liberação de adrenalina, de cortisol, e esses hormônios negativos, eles vão fazer com que, assim, eu tenho a ativação, né, do meu sistema simpático, e esses hormônios negativos vão fazer com que eu fique tensa, que eu tenha aqueles sintomas de fuga, e a dor, ela vai ser aumentada. Então, o objetivo, quando a gente presta assistência a uma mulher quando está com medo, estressada, com medo, né? O principal. Com medo é fazer com que eu tenha ativação do sistema parasimpático, para que eu tenha liberação de endorfinas, ela fique mais tranquila e que eu tenha uma organização na liberação de ocitocina. Por quê? Toda vez que eu tenho uma adrenalina aumentada, eu tenho inibição da produção de ocitocina. Então, isso aí vai interferir aonde? Nas contrações uterinas. Eu vou ter contrações uterinas ineficazes. Ou então, eu não tenho contração uterina. Muitas vezes pode acontecer da mulher ter 5, 6 contrações em 10 minutos e eu não ter modificação uterina, de colo de útero nenhum. Outras vezes acontece de nada no mundo fazer com que ela tenha contração uterina.
Então, quando a gente trata esse ciclo medo, tensão, dor, por consequência, a gente está preservando a fisiologia do parto e do nascimento. Eu trouxe a definição clássica de dor, para que a gente entenda um pouco e saiba o que implantar na nossa assistência. Coloca aí, dor, aquela experiência sensorial, emocional, de forma desagradável, associada à lesão tecidual real ou potencial. Eu acrescento emocional, cultural e social, tá? Ou seja, a dor, ela é multicêntrica, então ela é complexa. Existem vários fatores, né? Ela é multifatorial, perdão. Vários fatores que podem fazer com que a mulher sinta dor. Então, por isso que quando a gente vai prestar uma assistência, eu não posso ver apenas aquela mulher no parto. Eu tenho que entender como está o seu estado emocional, como que está a sua vida social, a sua vida familiar, como que é a sua cultura, para que eu consiga oferecer uma assistência mais qualificada e ter resultados mais positivos. Então, as práticas integrativas e complementares na assistência ao parto e nascimento. Antes da gente falar sobre essas práticas integrativas, eu queria fazer uma breve, bem breve mesmo, revisão histórica sobre assistência ao parto e nascimento, que eu acho que fica muito claro, a partir daí, por que essas práticas são importantes. Na época das nossas tataravós, cada ano está ficando mais distante, né? Na época das nossas tataravós, o parto era um evento familiar, né? Ele acontecia em casa, e aí eu tinha aquelas mulheres ajudando a parturiente, e aí eu tinha o oferecimento de chá, sopa, massagem, liberdade de posição, e tinha, na maioria das vezes, o seu companheiro lá, lhe oferecendo apoio. Então, a gente tem uma história de um evento, uma festa, né? Na família. A chegada de um novo membro na família era uma festa. Alguns lugares não permitiam a presença do companheiro no momento do parto, que dizia que parto era coisa de mulher. Já outros não, já permitiam, já participavam do momento do parto. Eu lembro da minha avó contando dos partos dela, que era em casa, e era como era na roça, e era em posição vertical, de cócoras, e meu avô segurando ela por trás. E eu pensando, gente, ó, isso em 1900 antigamente, e hoje a gente está fazendo um resgate disso daí. Então, vejam só, essa parte de humanização, a parte emocional, era muito bem apoiada naquela época. Mas a gente tinha um inconveniente. Quem realizava os partos, na maioria das vezes, ou melhor, eram as parteiras, né? Eram as parteiras tradicionais, onde o seu conhecimento era tradicional, né? Era passado de uma